Na entrevista do programa de hoje, estamos recebendo a delegada Márcia Bernini, também a delegada regional, a Shana Luft-Hartz, e a diretora do Departamento de Proteção dos Vulneráveis do Rio Grande do Sul, Tatiana Barreira Bastos. A pauta, a proteção em relação às mulheres. Ontem, inclusive, o governador Eduardo Leite fez o anúncio da criação de uma secretaria voltada justamente para esta área. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui, vir a Lajeado e retornar a Lajeado. Estarei aqui ao lado das minhas colegas, delegada Shana, que já foi inclusive a diretora do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis, onde hoje estou há cerca de 2 meses, e a minha colega de turma, a delegada Márcia Bernini, titular aqui da delegacia especializada no atendimento à mulher de Lajeado. Um prazer enorme, fico totalmente à disposição para a gente poder compartilhar um pouco do trabalho da Polícia Civil Gaúcha no enfrentamento não só à violência contra a mulher, mas também na proteção de todos os grupos vulneráveis. A senhora é policial delegada de carreira. Isso, há 21 anos. Há 21 anos. Turma de Então, 2004. conhece bem a realidade policial envolvendo os vulneráveis, especificamente essa questão da mulher, né? Aqui no Rio Grande do Sul, não deve ser só no estado, mas em todo o Brasil, aquele receio que a mulher tem de denunciar o companheiro que está ameaçando, aquelas subnotificações, como se chama, no caso de agressões a mulheres, tudo que precede até culminar, por exemplo, com um ato mais violento, com uma situação de feminicídio. Isto não é só no Rio Grande do Sul, né? Isso é no Brasil inteiro. Não, na verdade a violência de gênero e a violência doméstica e familiar contra a mulher se insere nesse contexto, é uma das formas da violência de gênero e a mais cruel, a mais perversa. Ela é um fenômeno social mundial e milenar, né? O patriarcado, que é o sistema que sustenta todos esses comportamentos, essas atitudes, esses padrões comportamentais do machismo e da violência, tem mais de 6.000 anos de existência. Então, o Brasil registra, infelizmente, alguns números e alguns dados que não nos orgulham na área da violência contra a mulher. É o 8º no ranking mundial, aí no ranking da ONU em violência doméstica e familiar, e o 5º em feminicídio, o 5º no homicídio de mulheres. E o senhor falou um pouco da minha experiência enquanto delegada. Eu trabalhei quase 11 anos na delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre e fui, na época, inclusive, que a nossa, hoje regional, delegada Shana, ela foi minha chefe, eu era a DIPAM, eu era a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, e naquela época ela era a nossa diretora do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis. Então é uma área que eu já atuo há bastante tempo, me especializei nessa área, gosto muito de trabalhar. São dinâmicas que a gente precisa compreender, as dinâmicas de violência, e a máxima expressão, que é o que a gente sempre fica consternado, chocado e visa enfrentar, que é o feminicídio, ele é a consequência desses ainda papéis e marcadores de gênero tão fortes que ainda temos na nossa sociedade. Tatiana, o que já evoluímos e o que ainda precisa ser feito? Importante dizer, a Márcia e a Shana, os microfones ficam ligados, é importante vocês participarem, intervirem junto, né? Claro, Tá eu da minha parte, Obrigada, bom Shana. dia. Eu pouco vou falar diante da fala da nossa atual diretora do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis, uma pessoa que tem um know-how extremo nessa questão de enfrentamento à violência de gênero. É sempre um prazer recebê-la, é muito bom tê-la aqui e poder qualificar todo o nosso âmbito de policiais nessa área que é tão sensível, uma área que a gente precisa ter tanto cuidado e que afeta tanto a nossa sociedade. Então, por favor, delegada Tatiana. Verdade, o Pergunta prazer é todo meu. A pergunta do colega é o que evoluiu até aqui nessa questão, até porque o governo do estado teve mudanças bem radicais, cerca de 2 meses atrás, possivelmente quando a senhora passou a encabeçar esta tarefa, nessa empreitada, porque vinham algumas situações sendo falhas na prática. Na prática, no dia a dia, eram falhas, até restringiam um pouquinho, discriminavam um pouquinho a mulher a atender todos os trâmites. O que é que evoluiu até aqui e o que pode evoluir em curto e médio espaço de tempo? Bom, antes de falar pontualmente do nosso estado, eu acho importante a gente destacar algumas políticas públicas que mudaram um pouco do enfrentamento, não da existência, porque isso sempre existiu, né? Acho que já falamos aqui um pouco do histórico, da historicidade dessas violências, mas uma violência que ganhou muito mais visibilidade a partir da nossa maior política pública nacional, que é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, em si, ela já engloba e articula uma série de outras políticas públicas, mas antes ainda da nossa lei, que é uma política nacional, a gente teve a primeira
política, que foram a criação das DEAMs, das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher. Então, a partir dali, isso foi em 85, a primeira DEAM, nacional em São Paulo, e 88 a primeira do estado. Hoje nós temos 23 delegacias especializadas no atendimento à mulher, temos 91 salas das margaridas, que é uma política institucional que nós criamos na época que eu assumi a DIPAM. Tínhamos a delegada Nadine como chefe de polícia, diretora Xana estava à frente do departamento, eu estava à frente da DIPAM, que é a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher. Então, a gente começou a criar algumas estruturas especializadas, e nisso o Brasil é pioneiro. Eu acho que essa é uma boa prática nacional que vale ser destacada. O nosso país foi o primeiro país do mundo a criar essas delegacias especializadas no atendimento à mulher. Então, por mais que a gente critique, tensione, queira sempre melhorar essas estruturas, que estão muito longe, infelizmente, do ideal, elas por si só já são uma política extremamente positiva para aumentar, né, a procura, a adesão e diminuir um pouco da subnotificação. De lá para cá, o que a gente teve? Hoje, o que a gente tem no nosso estado do Rio Grande do Sul de extremamente positivo para ser destacado? Além dessas ações institucionais que eu já destaquei, né, as salas das margaridas, que são nos plantões policiais, além da questão das delegacias, dos cartórios especializados, porque nós temos vários municípios que têm a Delegacia de Proteção a Grupos Vulneráveis, que engloba todas essas matérias, ou cartórios especializados no atendimento à mulher. Não deixa de ser uma estrutura que vai direcionar, né, e qualificar o atendimento policial naquele órgão. Nós temos o monitoramento eletrônico do agressor, desde 2022. Hoje é o que nós temos de mais exitoso no que tange ao combate ao feminicídio, o enfrentamento ao feminicídio, pós-denúncia. Porque quando a gente pensa em combater feminicídio, a gente tem que trabalhar sobre 2 eixos. O primeiro, o da prevenção, porque a maioria das mulheres morre calada. A maioria das mulheres vítimas de feminicídio nunca denunciou o seu agressor. Isso dá mais de 80% dos casos. E quase 90% não tem medida protetiva quando é vítima de feminicídio na forma consumada. Então, nosso primeiro movimento de combate ao feminicídio pode parecer bobo e pequeno, mas não é trabalhar com prevenção. É trabalhar com educação, é trabalhar com palestra, com orientação. Aqui, que bom que a gente está nesse espaço de incentivar sempre a rede primária dessa mulher a acolher, a ajudar amigos, familiares, vizinhos, pessoas que às vezes presenciam, ouvem a violência e muitas vezes acabam entendendo, né, ou perpetuando aquele adágio popular que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E a gente precisa meter a colher, porque quem mais tem dificuldade de denunciar é a própria vítima. Né? Então, a gente tem um programa de monitoramento, a gente tem articulações de várias políticas, de várias secretarias. Hoje, o sistema de justiça trabalha totalmente articulado. Acredito que Lajeado não seja diferente, né? Inclusive, a promotora aqui provocou muito, vai estar conosco hoje lá, fazendo também, auxiliando, porque todos trabalhamos juntos. É um trabalho sempre em rede. E, recentemente, para não tomar mais o tempo aqui, permitir também que as colegas falem, a gente tem um convênio com a Secretaria da Saúde, que foi firmado agora há pouco mais de um mês, em que a gente vai ter acesso aos dados da saúde e às notificações compulsórias das mulheres que procuraram, porque se a maioria não procura a delegacia, nós vamos ter que procurar um outro espaço dessa rede onde elas estão adentrando. E a rede da saúde é esse maior espaço, nos possibilitando também trabalhar com busca ativa. O processo da integração entre atendimentos e registros, ou uma situação que possa tornar mais transparente o que está acontecendo envolvendo mulheres ou envolvendo situações dentro dos lares. Por exemplo, os atendimentos em UPAs, estas unidades de pronto atendimento. Quando há um registro de uma mulher que foi atendida por um médico com aparentes lesões ou uma lesão que ela argumenta ter caído, ter batido quando desceu a escada, mas que é uma situação suspeita, ou, por exemplo, o atendimento à visita dos agentes de saúde, que é um programa do governo federal, quando eles relatam para os seus coordenadores e os seus gestores o que está acontecendo no município, é de alcance nesse processo de, digamos, de monitoramento do que possa ser subnotificação da violência contra a mulher? Com certeza. E isso não é uma novidade. A novidade é o convênio, porque a lei, na verdade, a lei é mais antiga ainda, mas a alteração que traz a violência doméstica para o escopo, para dentro da exigência da notificação compulsória é de 2020. A gente começou a fazer isso, eu estava na DEAN na época, e em 2020, em plena pandemia, a lei é de março, e logo depois a gente começou com esse grande desafio de criar fluxos com a saúde.
não avançou muito, infelizmente. Por isso, agora, o governo do estado faz esse convênio, porque se apurou que dentre as mulheres, acho que é um dado até que as gurias não têm aqui ainda, mas dentre as mulheres que foram vítimas de feminicídio, que foi ano passado, 72, quase 15 delas tinham passado pela rede da saúde, mas não tinham procurado uma delegacia de polícia. Então, assim, é um ator muito importante. Ah, é a responsabilidade? Claro que não é. Nós não temos aqui como encontrar ou apontar culpados. Se nós temos um fenômeno social, muito mais do que um crime, nós temos múltiplos atores que fazem parte desse processo. E esses atores somos, inclusive, todos nós, que estamos não enquanto delegadas, enquanto agentes de segurança pública, mas enquanto sociedade como um todo. Nós também temos um papel para poder, de alguma maneira, desconstruir, questionar e problematizar esses padrões ainda que validam essas violências. A gente falava muito ontem, né? Eu e a delegada Márcia, a gente conversava muito sobre isso, porque isso também nos desafia. Eu trabalho nessa área específica da violência contra a mulher desde 2009. E ainda temos dúvidas e desafios e questões que a gente precisa pensar, refletir melhor. Como hoje, por exemplo, que a gente trabalha muito com os pilares da masculinidade. Porque não adianta a gente falar só do empoderamento, do fortalecimento da mulher. A gente precisa também fazer com que este homem consiga se encontrar nesse novo cenário em que as mulheres trabalham, que as mulheres têm igualdade de direitos, em que muitas vezes a mulher vai ganhar mais do que o seu parceiro, ou vai estar numa situação ou num espaço de poder superior ao dele, vai ser chefe dele. Então, como o homem se coloca, e por isso que a gente precisa olhar também para a formação daquilo que se entende enquanto papel social do masculino. E olhando para esses dados, chama a atenção que no estado do Rio Grande do Sul nós tivemos uma diminuição no número de homicídios. No entanto, os feminicídios aumentaram. Foram 30 mortes violentas somente esse ano. Como que vocês enxergam esse cenário, inclusive culminando na criação desta Secretaria da Mulher? Na verdade, o feminicídio, como ele é o único dado da violência doméstica que não é subnotificado, além de ser o fato mais grave, como eu falei, a máxima expressão da violência de gênero, ele é sempre o nosso norte. A gente acaba mensurando muito, né? Eu digo, não dá para falar de feminicídio sem falar do que vem antes. Mas ele é um dado importante, não só porque perdemos uma vida, não conseguimos agir enquanto rede, enquanto sociedade, enquanto segurança pública, enquanto sistema de justiça. Não foi suficiente o nosso trabalho para impedir aquela morte, mas a gente precisa olhar também para isso, para que a gente possa perceber o que tem por trás disso. Quando a gente fala em aumentos de feminicídio, nós não tivemos um aumento de feminicídio, nós tivemos uma grande concentração de feminicídios na Páscoa, o que chamou muito a nossa atenção. Porque foi só no feriado 10 feminicídios, 11 no mês, então isso foi algo totalmente fora da curva. 30 feminicídios a gente teve no ano passado, no mesmo período, que foi o menor índice de feminicídio da série histórica dos feminicídios. A gente acabou o ano passado com 72. Isso foi uma redução de quase 30% em relação aos anos anteriores. Foi o menor da série histórica, desde que a gente monitora há 10 anos já, que se monitora feminicídio, foi o menor índice que a gente teve ano passado. Este ano a gente está com 33 agora. Coincidentemente, o feriado 33. de Páscoa desse ano foi o mais extenso. Foram 4 dias, na caso verdade. de Tiradentes, ele foi um feriado maior. Então, assim, quando nos perguntam, né? Infelizmente, a gente que trabalha nessa área, para nós não é uma novidade. Chama atenção, claro, consterna, choca, né? A gente, porque é um feriado religioso, é uma data Muito né, pela concentração de convivência. números. Mas o que acontece? feriado Feriado familiar, né? prolongado, Natal, Ano Novo, períodos de férias, aumentam o índice da violência e do feminicídio. E qual é o perfil do agressor de mulher aqui no estado? O perfil da vítima e do agressor ele é muito parecido. Tá? A gente tem a maioria, não vou lembrar aqui percentagens de todos esses dados, até porque eles oscilam ano a ano, né? E todo ano a gente faz o mapa do feminicídio. Hoje, inclusive, apresentaremos para os colegas, para os delegados policiais, para que entendam um pouco da complexidade de trabalhar com o feminicídio. Mas a gente tem um perfil muito parecido. Vítimas e agressores de baixa escolaridade. Geralmente ele tem até 10 anos a mais do que a vítima. A maioria das vítimas do nosso estado, diferente da média nacional, que é muito superior a isso, são vítimas brancas, nacionalmente falando, são vítimas negras, né? São mulheres negras que têm um impacto maior da violência. A gente tem a maioria delas com filhos, de 1 a 3 filhos com esse agressor. E como eu disse, que é o dado mais preocupante, a maioria está morrendo dentro de casa, quase 72%, na presença dos filhos e calada.
É para isso que a gente precisa olhar quando fala em enfrentar feminicídio. As mulheres da Páscoa foram 10 mulheres em 4 dias. Nenhuma tinha registros anteriores contra o agressor ou uma medida protetiva. E aqui a gente está dizendo que nós precisamos olhar por que está havendo essa subnotificação tão alta. Além de olhar para a violência, a gente tem que entender por que as mulheres não estão chegando, né, à denúncia. Não, Em todo o estado do Rio Grande do Sul, existe uma possibilidade da mulher fazer a comunicação da agressão que vem sofrendo, a não ser ir presencialmente à delegacia? Exatamente isso que eu ia falar, né? Isso é uma novidade que temos a partir desse ano, a questão da possibilidade do registro da medida protetiva online. A mulher não precisa se dirigir à delegacia de polícia, ela consegue procurar ajuda, colocar esse relato dentro da sua casa, onde ela estiver, pelo computador. Basta acessar Pelo celular também. pelo celular, por qualquer coisa que seja acessível à Isso é internet. importante, hein? E nós temos um caso que eu sempre falo que 24 é horas um por dia case. fica o registro. 24 horas por dia. 24 horas, foi 24 de abril agora que a gente começou. Nós temos ontem, o dado de ontem, porque isso eles nos atualizam diariamente. 1.741 medidas protetivas solicitadas online. Então, isso é um quarto de todas as medidas que a gente teve nesse período. Então, uma adesão muito grande da comunidade. E eu quero aproveitar o espaço para citar um Entre o case. pedido e a liberação da medida protetiva, quanto tempo? Qual é a média? Máximo 48 horas, mas normalmente isso é o o que prazo diz é bem a lei, menor. né? A Tá lei sendo- diz esse tá prazo. sendo bem mais rápido. A gente tem medidas protetivas deferidas em 4 horas. Sim. Isso é E qual a importante. importância e eficácia da medida protetiva? Total, né? Se a gente olhar para o dado, que 90%, né, delas têm sido vítima de feminicídio sem a medida protetiva, a gente tem que olhar, né? Que nem eu digo assim, eu gosto muito de um dado do ano passado, porque trabalhamos com ano cheio. Ano passado, a Polícia Civil solicitou, encaminhou ao Poder Judiciário 63 mil medidas protetivas de urgência no Estado. A Polícia Civil encaminhou 63 mil, dá 62.900 e alguma coisa, eu estou arredondando. Dessas 63 mil, 9 delas morreram com a protetiva. Mas todas as outras 62.991 vidas Sim. foram salvas. Então, a gente só mudando a perspectiva, a gente percebe que a medida protetiva, embora ela não seja um escudo, a gente tem que traçar um plano de segurança para essa mulher. Não é só dizer, tá aqui o papel, você está salva, né? Se traça a partir daí um plano de segurança e a maioria dos agressores está cumprindo Respeita. medida protetiva. Respeita. Às vezes eles esperam terminar a medida, aí eles vão atrás, Voltam a eles se procurar a vítima. aproximam, né? Então, assim, ó, isso tem sido algo muito eficaz. E outra coisa importante para as mulheres que nos ouvem e para toda a sociedade que talvez tenha uma mulher precisando de ajuda por perto. Tem a protetiva, ele descumpriu, não funciona. Não, vai à delegacia ou usa a ferramenta online e faz uma nova ocorrência de descumprimento de medida protetiva. Porque a partir daí, a delegada lá da DEAN, o delegado lá da delegacia, pode já representar pela prisão preventiva, por um tornozelamento desse agressor. Então, a gente vai ter medidas cautelares que nós vamos usando à medida da necessidade. A gente começa com a mais branda, né? E outra coisa, né, que eu acho bastante importante, a questão da medida protetiva, né? Delegada Márcia. Se eu tenho uma mulher que ela tá calada, que ela não tá falando, não tá indo buscando, a partir do momento que ela tem a medida protetiva, ela colocou para o cenário da vida dela os órgãos de proteção. Né? Então, naquele casal ali que ninguém metia a colher, se tem a Polícia Civil, a Brigada Militar, a Rede de Proteção, o Judiciário, o Ministério Público. Então, se traz toda uma estrutura de segurança, né? Que é o plano de segurança que a gente Exatamente. fala, E a né? gente tem uma estrutura complexa que muitas vezes a violência ela vai aumentando exatamente para que a vítima não procure ajuda. Exatamente. No momento que ela procura ajuda, que ela mostra para a pessoa que ela não está sozinha, não é uma regra absoluta, mas a tendência é reduzir. Exatamente. O cenário A muda, violência né? passa a ser uma Porque violência sai vigiada. do É. âmbito doméstico, né? Sim. Então, assim, o homem conta muito com o controle que ele detém sobre Exatamente. a sua mulher, né? É uma propriedade. Ele lida realmente com essa ideia de posse e propriedade. Quando aquilo sai da esfera privada e ganha a esfera pública, que é a intervenção estatal, este homem, que era muito valente, muito, né, dentro de casa, ele acaba muitas vezes, até porque quando a gente vai ouvir agressores, quando eles vão em audiência, a maioria deles, nossa, né, parece uns cordeirinhos. Tu nem acredita que eles estão praticando aquelas violências. Porque eu digo assim, ele se fortalece muito dentro, porque ele conta com o silêncio da vítima. Exatamente. Nessa questão da subnotificação, tem uma outra situação que talvez as vítimas não comentem tanto quando sentam no birô lá no gabinete da delegada. Ruim com ele, pior sem ele, especialmente olhando os filhos.
Esta é a concepção da mulher agredida, que não denuncia, que não deixa a casa, que não leva a coisa adiante. O outro lado, depois da medida de separação, depois da medida de afastamento da residência, vai se ter um albergue, vai se ter um abrigo, vai se ter um atendimento para esta mulher e os filhos? Eu acho que seus colegas aqui podem falar melhor, mas é importante se dizer que, independente da casa-abrigo, porque a casa-abrigo, mesmo onde tem, em Porto Alegre tem, por exemplo, e hoje está sobrando vaga. Nós também temos aqui na região. Temos aqui também. Está sobrando vaga, porque muitas das mulheres não aderem a uma mudança radical Muito. de vida, né? Tem condições, ela vai ficar longe da família. trabalho, muitas emprego, não né? podem, longe do trabalho, muitas não podem acessar o celular, tem regras. Então, a maioria delas prefere estar num ambiente seguro que seja familiar. Então, assim, às vezes pode levar para casa de um parente, pode levar para casa de um amigo. Tem outras medidas que a gente pode adotar que não seja só o abrigamento. Porque isso se questiona muito. Ah, mas onde não tem casa-abrigo, não tem proteção nenhuma? Sempre é melhor após a denúncia. A chance disso progredir para algo mais grave, chegar a um feminicídio, então, é um mito que é ruim com ele, pior sem ele. Mas o que acontece? Com certeza, romper o ciclo da violência é um processo doloroso e complexo, porque isso mexe com toda a nossa... Por isso que a gente fala violência estrutural. Mexe com todas as nossas estruturas, o que a gente aprendeu, o que nos ensinaram, as nossas vivências, né? A transgeracionalidade, família, o conceito de família, o projeto que está sendo frustrado, o A filho que questão vai dos ficar longe do filhos, pai. exatamente. Né? Então, tudo isso a mulher vai E considerar. você tem que mudar de uma hora para outra toda a tua vida. Bom, mas a difícil. pergunta, de novo, vai ter uma situação psicossocial para essa família depois desse apartamento, dessa separação toda? Vai. Tá, nós temos o acompanhamento, como colocou a delegada Tatiana, aqui nós temos também uma casa de passagem, quando houver necessidade, quando a vítima não tiver para onde ir, precisamos romper esse ciclo, nós temos aqui na região, temos o local que contamos com essa possibilidade. Isso, e a lei também, ela traz traz mecanismos, assim, para que a mulher vá se fortalecendo com relação a toda essa mudança. Por exemplo, uma mulher que tem um filho pequeno, tá? E tá na creche, por exemplo. Quando ela muda o endereço dela, o Estado tem que oferecer uma vaga para o filho prioritário. dela do lado de onde ela está, independentemente de vaga. Isso está no papel, né? Mas, Auxílio aluguel para mulher em situação de Auxílio violência. aluguel. Isso que a senhora falou, só voltando um pouquinho da questão do ciclo da violência, é uma questão muito importante. Porque às vezes há todo um preconceito em relação à violência doméstica, porque a mulher procurou ajuda, dela volta com o agressor. Temos que pensar nessa violência como um ciclo. A mulher precisa se fortificar e às vezes passa por essa questão de registrar, de voltar atrás, de voltar. Isso tudo faz parte do E ciclo. começar lá no namoro, né? Tá? Começar desde Isso, sempre. desde Começar do jeito que os do pais primeiro tratam sinal. as filhas, ou tratam as mães na frente das filhas. Infelizmente, o nosso tempo ele está se esgotando. A gente tem questões de ouvintes. A gente nem entrou nas questões dos tipos de violência. O Adriano ele até cita, né? Inclusive a violência verbal, que acaba também impactando não somente a física, vai ter que ficar para o próximo programa. Bom, Tá bem, vou voltar lá já, então. seria interessante. Obrigado, viu, delegada Tatiana. Obrigado, Márcia. Obrigado, Xana. imagina, é sempre um Sempre à prazer. disposição. Obrigada, a gente sempre que um prazer. agradece. Um ótimo dia a todos.